Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É uma alegria tremenda, uma alegria incrível, uma alegria enorme estar aqui com vocês mais esse dia. Eu sou Lucas Carvalho, esse é o Lançar as Redes e hoje é terça-feira, dia de liturgia da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Mais um domingo aqui, mais uma semana aqui juntos celebrando e meditando a liturgia de domingo que a nossa igreja nos indica. Então, já para começar, vamos tomar o Evangelho de domingo, que é de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 45. Diz assim: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, para que nós entendamos este Evangelho, toda a reflexão que Deus quer nos dar neste fim de semana, primeiro nós temos que nos lembrar aquilo que era para os judeus um leproso. Um leproso, no tempo de Jesus, era o pior dos amaldiçoados. No Antigo Testamento, dependendo da liturgia, pode ser até que seja a primeira leitura de domingo, lá em Levíticos tem uma passagem que diz que um leproso deve ir até um cara que tem uma doença na pele, que pode ou não ser lepra, vai até o sacerdote e mostra para ele. E o sacerdote vai dizer se ele está com lepra ou não. Se ele tiver lepra, o homem que tem lepra deve andar de camisas rasgadas, cabelos desgrenhados e deve andar longe do contato do povo, não deve entrar no templo, não pode participar de liturgias, de festas religiosas e tal do povo de Deus. E caso ele fosse para o meio do povo, ele deveria gritar dizendo impuro, impuro, para que as pessoas não tocassem nele. Então, o homem que era leproso, ele era visto como o pior dos amaldiçoados, porque ele era impuro, ele era leproso. Um homem que era leproso, ele era excluído totalmente da sociedade civil e religiosa. Então ele tinha que ficar fora da cidade, ele não podia entrar em contato com as pessoas, não podia obviamente entrar em Jerusalém, muito menos no templo. Então ele era visto como aquele que foi amaldiçoado plenamente por Deus. Não só os leprosos, os cegos, os coxos, todos eles eram vistos, até que São Pedro diz uma passagem: Senhor, quem pecou, ele ou o filho dele, ou o pai dele? Falando de um cego. E Jesus fala: nenhum nem outro. Ele nasceu assim para que se mostrasse a glória de Deus. Mas o leproso era o pior deles. O leproso era o pior, o mais excluído, o pior visto, aquele que com certeza deve ter pecado algo muito grave para que Deus o amaldiçoasse. Então o leproso vivia sempre longe das pessoas, um leproso vivia sempre longe da cidade, fora dos muros da cidade. E aqui nessa passagem nós temos alguns absurdos para entendermos como nós vamos aprender a nos converter e sermos adoradores de Deus. Verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Está nesse Evangelho o caminho para como nós vamos nos converter de verdade. Veja que esse leproso, e isso os padres da igreja e a tradição são unânimes em dizer que este leproso desta passagem representa a humanidade decaída. Esta cura com certeza aconteceu historicamente, mas Deus, que é providente, deixou os sinais de que nessa passagem aquele leproso simbolizava a humanidade decaída. Porque o leproso, que era totalmente excluído de tudo, e especialmente de Deus, das celebrações com Deus, representa o homem pecador. Eu e você, que depois da queda somos impuros e somos pecadores e temos essa tendência ao mal, por isso nós nos excluímos da graça de Deus, com nossos pecados, com os nossos erros.
Nós somos como esse leproso, que vive longe do contato de Deus, longe do contato do Senhor, longe de sua misericórdia, longe do seu amor. Então, todos os padres da igreja são unânimes em dizer: este leproso representa a humanidade decaída, que vive longe de Deus. Mas o que acontece nesse evangelho? Jesus, se vocês lembram nos últimos evangelhos, eu não lembro se foi domingo passado ou se foi no outro, Jesus disse para os seus apóstolos: vamos, porque eu tenho que pregar em outras cidades. Então ele está vindo pregar. Então ele chega lá, um leproso que não deveria ficar perto das pessoas, vai até perto de Jesus e se prostra diante dele. E a primeira coisa, meu irmão e minha irmã, que nós temos que entender que como é que nós vamos nos tornar verdadeiros adoradores e verdadeiros convertidos, é que este leproso um dia estava fora da cidade, sem amigos, sem família, sem poder participar das celebrações, totalmente deixado de escanteio de lado. Mas ele não queria ficar na situação em que estava. E aí, nós vamos para o Salmo. Este Salmo que é interessante, é um Salmo que Santo Agostinho pediu que escrevesse em sua parede, na parede do quarto em que ele morreu. Nos últimos dias de vida, quando ele já estava de cama, na sua velhice, ele pediu que escrevessem esse Salmo, para que ele se lembrasse do tanto de tempo que ele passou longe de Deus, tanto de tempo que ele passou longe da graça do Senhor. Em o Salmo 31, 32 diz assim: sois, Senhor, para mim alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado, e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Regozijai-vos, ó justos em Deus, e no Senhor exultai de alegria, corações retos, cantai jubilosos. Aqui esse salmo, vocês lembram da história de Santo Agostinho? Santo Agostinho passou 32 anos antes de se converter. Então Santo Agostinho chorava copiosamente quando lembrava tanto de tempo que passou longe da graça de Deus. Mas ele, meu irmão e minha irmã, estava em busca da verdade, por isso encontrou a verdade que era o próprio Deus. E por isso nós hoje temos que aprender, feito esse leproso que estava lá fora da cidade, mas que não queria mais viver a sua lepra, não queria mais viver a sua impureza. Nosso coração, pecador e triste, pode sair do lugar onde está, se nós quisermos. Isso tem que acontecer. Isso é para você, meu irmão e minha irmã, que vive no pecado. Isso é para você, meu irmão e minha irmã, que se converteu há pouco tempo. Isso é para você, meu irmão e minha irmã, que caminha na igreja há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, ou seja lá o tempo que for. Você tem que querer mudar de vida. Talvez você seja um pecador daqueles que está perdido mesmo, que não vai para a igreja, que vive uma sexualidade desenfreada, vive nas drogas, vive se embriagando, vive nas festas, vive numa família desestruturada, vive procurando a sua alegria no emprego, no poder, no dinheiro, seja lá o que for. Mas você sabe, meu irmão e minha irmã, que ainda não descobriu a verdade, não descobriu o lugar onde você deveria estar. Meu irmão, eu vou te dizer do que você sente falta. Você sente falta de Deus. E você precisa querer sair do seu lugar. E é por isso que diz aqui na segunda estrofe do Salmo: eu confessei afinal meu pecado, minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, a minha falta. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja Católica tem a grande bênção de ter o ministério da Igreja com o sacramento da confissão. Você pode ter passado 10 anos no pecado, 20, 30, 40, 50, 60 anos no pecado. Pode ter passado a vida toda ignorando o Senhor. Hoje, meu irmão e minha irmã, sai do seu lugar e diga: eu vou confessar. E você vai passar 10 minutos lá no confessionário, 20, meia hora, 1 hora, 2 horas que seja. Mas depois dessas 2 horas você vai poder ir em paz. E isso também serve para você, minha amiga, minha irmã, que até hoje falou os podres que você viveu por aí, contou pro seu amigo, contou para aquele menino, e ele usou aquilo que você falou para fazer você fazer mais mal. Às vezes nós contamos o nosso pior para as pessoas e as pessoas começam a nos enxergar como o nosso pior. E talvez você tenha passado muitas vezes por isso. Talvez você tenha se acostumado a ser visto como o piorzão.
hoje, meu irmão e minha irmã, eu estou te dando uma solução. Vá contar o seu pior para Deus, vá contar o seu pior para um padre, e ele não vai querer usar aquilo contra você. Ele vai te dizer: eu te perdoo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai, não peques mais. É isso que você nasceu para viver. Saia do seu pecado e queira sair do seu pecado. É por isso que esse leproso chegou até Jesus. Ele soube que Jesus ia passar na cidade dele, e ele, sabendo que não podia fazer isso, foi até Jesus. Por quê? Porque ele não queria viver o que estava vivendo. E nós, humanidade decaída, não queremos viver no pecado, não queremos viver no erro, e queremos encontrar Jesus. Então, o primeiro passo: queremos encontrar ao Senhor. Feito esse leproso. E aí, quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele faz algo espetacular. Ele diz: se queres, tu tens o poder de me curar. E aí, meu irmão, minha irmã, essa passagem é espetacular. Por quê? Porque até mesmo os apóstolos, durante a vida com Jesus, não tinham muita certeza se Jesus era Deus ou se não era. Tem até muitas passagens em que eles deixam meio: mas será mesmo? Os apóstolos, de fato, você vê que eles demoraram para entender que Jesus era de fato o Messias, e que aquele Messias não era simplesmente um grande profeta, mas era Deus encarnado. É difícil entender isso, mas esse leproso faz duas coisas que mostram plenamente que ele tinha uma certeza: Jesus era Deus. A primeira, ele se ajoelha. Se ele se ajoelha, ele não fala com Jesus de frente a frente, porque aquele homem não era um homem, era Deus. Ele estava em adoração. Aquele leproso adorou Jesus, e se adorou Jesus, não podia acreditar que era um homem, porque ele era judeu, né? Se ele era excluído leproso, é porque ele era judeu. Então, ele adora Jesus de joelhos, querendo dizer que aquele não é um homem só. Além disso, ele diz: se queres, tem o poder de me curar. Quem tem o poder de curar senão Deus? A lepra era um dos sinais profetizados no Antigo Testamento sobre o Messias, é de que ele curaria os impuros, os leprosos. Então eu gosto de pensar que esse homem, esse leproso, ouviu falar daquela passagem que nós também vimos há pouco tempo na liturgia, de um homem que está endemoniado, encontra Jesus no templo e diz: o que queres de nós? Eu sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus diz: cala-te, sai dele. E diz que a notícia se espalha de como Jesus tinha poder sobre os próprios demônios. E aí eu imagino que tenha caído no ouvido desse rapazinho, desse leproso, que ficava lá fora no deserto, ficava lá excluidão. E ele pensou: peraí, esse cara tem poder para expulsar demônio. Ele nem falou com o demônio já tremeu na base. Ele mandou: cala-te, sai dele, e ele saiu. Esse cara não é um cara normal, esse cara é Deus. Esse cara é o Messias que a gente tanto espera. Entendeu? Esse leproso que não convivia com Jesus tem a fé de um apóstolo verdadeiro, mais do que os apóstolos. Feito eu e feito você, nós não vimos Jesus do mesmo jeito que os apóstolos, mas nós acreditamos que ele é o Messias. Então a segunda coisa que acontece, ele diante de Jesus acredita que Jesus o pode curar, porque Jesus é o próprio Deus. Jesus não é um grande profeta, Jesus não é um bom homem, um bom exemplo. E é por isso que nós temos que pregar. Jesus não é simplesmente um bom exemplo, ele é o próprio Deus encarnado. E esse homem acredita nisso. Por isso ele se ajoelha e diz: se queres, tu tens o poder de me curar. Você, meu irmão e minha irmã, tem que querer sair do seu pecado? Tem. Mais do que isso, você tem que acreditar com o fundo do seu coração, com toda a fé, que Jesus pode fazer, porque ele é o Santo dos Santos, porque ele é o Santo de Deus. E é por isso que na primeira leitura, Naamã, vamos ler aqui, a primeira leitura diz assim: Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora, dizendo: eu pensava que ele sairia para me receber, que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com a sua mão no lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, não são melhores do que todas as águas de Israel para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não terias feito?
quanto mais agora que ele te disse, lava-te, fica limpo. Então ele desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha. Ele ficou purificado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naamã, meus irmãos e minhas irmãs, aqui a gente não vai abordar o resto da leitura, só esse pouquinho. Naamã acredita que o homem de Deus falou para ele ir nadar no Jordão, se banhar lá 7 vezes, que ele seria curado. Ele nem viu Eliseu, mas ele acredita, faz e acontece. É essa fé que nós temos que ter. Este leproso, diante de Jesus, acredita que ele é Deus, não importa o que digam. Ele não viu Jesus fazer nada, ele nem falou com Jesus. Ele se prostra e disse: queres, tens o poder de me curar. Ele não viu Jesus fazer nada, ele não falou com Jesus, ele não tocou em Jesus, Jesus não olhou nos olhos dele. Não, mas ele sabe que ele é Deus e que se é Deus, acabou. Diante de Deus, nada. Você, meu irmão e minha irmã, tem que ter isso no seu coração. Seja você um cara que não está nem aí para a igreja, seja você que está em igreja 10 anos. Hoje, meu irmão, se você tem vivido ainda em pecados pequenos e tem caído, e você sabe que podia ser melhor. Quantos pecados, quantos vícios nós temos, mesmo com tanto tempo de caminhada. Você só pode mudar isso se você acreditar que Deus pode mudar e se você quiser que Deus te mude. Este leproso sabia o que queria. Ele queria ser curado. Então ele vai até Jesus, que é o Santo de Deus. Ele crê com o seu coração de que ele é o Santo de Deus, que ele pode. E a terceira coisa que acontece espetacular. Ele chega diante de Jesus, ele tem lepra. Ele é um excluído. Ele chega diante de Deus, porque ele acredita que Jesus é o Messias, o verdadeiro Deus encarnado. E não pede a cura. Ele diz: se queres, tens o poder de me curar. Esse se queres, meus irmãos e minhas irmãs, é um eco anterior àquilo que acontece. É uma prefiguração do se queres que Jesus mesmo diz no Horto das Oliveiras, quando ele diz: se queres, afasta de mim este cálice, porém não faço o que eu quero, e sim o que tu queres. Ele diz para Deus. Jesus diz, lembra? No Getsemane, este homem faz a mesma coisa que Jesus. Se queres, tens o poder de me curar. Ele não diz me cura, ele diz: se queres, tens o poder de me curar. Porque a terceira coisa, quem encontrou Deus, quem sabe que encontrou a Deus, não precisa de nada senão fazer a vontade de Deus. Ele não foi para lá para receber a cura. É lógico, ele queria ser curado, queria, porque ele sofria por causa daquela lepra. Mas ele vai até Jesus para fazer a vontade de Deus. Ele se prostra diante de Jesus acreditando que ele é o Messias, não pede nada. Porque se tu és Deus, se tu nos criaste, se tu sabes o que é melhor para nós, eu não quero fazer o que eu quero. Não quero que aconteça o que eu penso para mim. Eu quero que você faça a tua vontade. E isso está na segunda leitura, último versículo da segunda leitura. Sede meus imitadores, diz Paulo, como também eu sou de Cristo. Na segunda leitura nós nem vamos ler ela toda, mas São Paulo dá 2 indicações dizendo que nós devemos dar glória a Deus em tudo que fazemos e devemos fazer de tudo como o melhor para os outros e não para nós. E aí no final ele diz isso: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Porque o verdadeiro exemplo que nós temos é o próprio Jesus. E esse irmãozinho aqui, este leproso, feito eu e feito você, foi exatamente o que Cristo sonhou para ele, o que nós deveríamos ser. Ele não foi para Jesus pedir uma cura, ele não foi pedir um milagre. Você que está passando pela tribulação, você que precisa de uma cura, você que precisa ser livre, meu irmão e minha irmã, só existe um jeito de ser livre nessa vida, é diante de Jesus. Se queres, tu podes me curar. Eu não vou para Jesus para que ele faça a minha vontade, eu vou para Jesus para dizer: o Senhor faça a sua e não a minha. E aí, meu irmão, quando nós o fizermos, aí nós vamos ser verdadeiros convertidos. Todos os dias é necessário nós professarmos esta fé como esse leproso. Tu és o Santo de Deus. Se queres, tu podes me curar. Eu creio que podes. Eu quero sair da vida mais ou menos que eu tenho, mas não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. É isso que acontece na vida dele. E aí o que Jesus faz? Toca ele. Jesus faz uma coisa que era proibida na lei. Um impuro não podia ser tocado por ninguém, porque quem toca um impuro se torna impuro. E Jesus o toca exatamente por isso, porque diz Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores. Ele era visto como um ignorado por Deus, ferido e humilhado, mas eram as nossas dívidas que ele pagava. O peso que nos liberta pesou sobre ele.
Ele, Jesus, tocou o impuro para que ele se tornasse impuro no lugar e purificasse aquilo que ele tocava. Porque esse homem não era um homem, esse homem era Deus, ele era Jesus Cristo. E quando ele toca, o leproso é. Hoje, meu irmão e minha irmã, você quer alcançar a graça de ser purificado? A sua vida está aí cheia de tristeza, cheia de maldade. E aí eu quero aqui usar como referência uma reflexão de Bento XVI. Falando sobre esse mesmo texto, ele lembra o testemunho de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, vocês devem saber, um dos mais populares santos da Igreja Católica. Ele viveu a sua vida na juventude como qualquer jovem, aí perdendo sua vida nos prazeres mundanos, mas um dia Deus tocou e o curou. E ele, quando vivia longe de Deus, tinha repulsa por leprosos. Não conseguia os ver, preferia nem chegar perto. E um dia Deus o leva até os leprosos, logo não começou a conversão, e faz ele abraçar o leproso. E Bento XVI diz: São Francisco de Assis, apenas Francisco, vai até os leprosos, com repúdio por eles serem leprosos, mas quando abraça um leproso, descobre que quem tinha que ser curado de sua lepra era ele, que o coração de Francisco era leproso, que o coração dele era escamado, cheio de maldade, cheio de preconceito, cheio de rancor. Talvez seja você, meu irmão e minha irmã, sentado aí nesse seu lugar, você com seus olhos pecaminosos, com seus ouvidos, com sua boca que só fala mal dos outros, com seu coração rancoroso, com as suas atitudes ríspidas, com a sua falta de confiança em Deus, hoje precisa ser tocado pelo Deus que purifica. É por isso que Jesus veio para nos salvar, porque este homem é a representação de todos os homens decaídos, todos nós que caímos no pecado, mas que Deus quis tocar a humanidade com a encarnação do Verbo para nos purificar, porque Ele paga, Ele é um impuro, Ele é crucificado para que nós sejamos salvos, para que nós alcancemos a salvação. Ele, Jesus, toca o leproso para que o leproso seja curado, e o leproso é curado. E aí, por fim, a última coisa que acontece, Jesus foi para essa cidade para pregar, e o leproso ficava fora da cidade excluído. Mas quando Jesus toca o leproso, este começa a divulgar em todos os lugares que Jesus o curou. E vem tanta gente que Jesus é excluído da cidade, Jesus tem que ir para fora da cidade. E esse leproso, que não era ninguém, a partir de agora é um pregador da palavra de Deus. E esta é a prova real. Se você, meu irmão e minha irmã, tem encontrado Jesus na sua vida, quem encontra Jesus muda de vida. Quem encontra Jesus torna-se um canal da graça. Quem encontra Jesus vira um cristão, oder Christ, vira outro Cristo na terra. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Os primeiros cristãos eram chamados cristãos porque se pareciam com Jesus, porque viviam como Jesus. E é isso que nós temos que viver. Meu irmão, minha irmã, olhe para a sua vida, reflita sobre a sua vida e pense se você tem vivido como Jesus. Se na sua casa, no seu emprego, na sua faculdade, na sua escola, aonde você vai, lá mesmo no grupo da igreja onde você vai, as pessoas veem Jesus através de você, você tem sido um proclamador da palavra, você tem encontrado Jesus de fato. Se sim, que bom. Se não, chegou a hora de nós pedirmos que Deus nos mude e nos ajude a sermos como este leproso, que teve fé, que foi atrás, que quis mudar, mas que quis fazer a vontade de Deus acima de tudo. E assim, no fim dessa reflexão, vamos pedir à Santíssima Mãe de Deus, ela que foi pura desde a sua concepção, ela que de fato viveu a escravidão a Deus, Maria Santa, Maria Puríssima, Mãe Castíssima, ora por nós, para que nós também possamos ser puros, para que aprendemos a viver como Deus quis que nós vivêssemos. Pelas tuas mãos, Maria, cheguemos à graça do Senhor todos os dias. Feito tu, aprendamos a nos afastar daquilo que é ruim e a nos encontrarmos todos os dias com aquele que nos dá a vida em abundância, a vida verdadeira que nós precisamos e procuramos, que é o próprio Cristo Jesus. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito obrigado. Se você gostou, meu irmão e minha irmã, seja você também um lançador dessas redes. Curte a nossa página, compartilhe o vídeo no Facebook, curte o vídeo. Se você está no YouTube, clique no gostei, adicione os favoritos, se inscreve no canal. Nos ajude, meus irmãos e minhas irmãs, a fazer a divulgação do Evangelho, a divulgação da Palavra de Deus, para que mais e mais pessoas encontrem o Deus vivo que está no meio de nós e que já nos salvou numa cruz. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe seus amigos e te ajude cada dia a ser um adorador verdadeiro com seu coração, feito rapaz do Evangelho. Valeu, até a próxima.